Olá, você que está acompanhando a programação da TV Grão Parada. No sequência ao Dia de Show Entrevista, estamos recebendo hoje o delegado de Polícia Federal, Dr. Everaldo Eguchi. Que prazer estar recebendo você aqui no Dia de Show hoje. Prazer é meu, Marquinho. Obrigado novamente pelo convite. Estou aqui para esclarecer e tirar dúvida da população a respeito dos assuntos pertinentes. Eguchi, já foi confirmado a sua pré-candidatura a prefeito de Belém pelo Partido dos Patriotas. Foi. Inclusive, sábado, agora 1º de agosto, teremos um workshop na Assembleia Legislativa, onde o deputado Raimundo Santos, que é o presidente do Patriota, vai confirmar o lançamento da pré-candidatura. Everaldo Eguchi, qual é a sua avaliação, do próximo gestor da cidade de Belém? Qual é o maior desafio do próximo prefeito da nossa cidade? Belém é uma cidade que carece de tudo. Os problemas que nós encontramos no dia a dia são problemas crônicos. Acho que todo cidadão se depara com lixo nas ruas, alagamento na época das chuvas, posto de saúde deficiente de médico, de remédio, escolas sem merenda, sem professores com salário digno. Inclusive eu soube há poucos dias que o município não paga nem o piso salarial da educação para os professores da rede municipal. É um absurdo. Então são problemas crônicos que qualquer cidadão não precisa ter entendimento político para saber que a cidade carece de tudo. Então são problemas, como eu falei, crônicos, mas que têm solução. E eu acho que o maior desafio será implementar um projeto de governo que resolva essas situações. O que é que eu falo em implementar? Normalmente o candidato a prefeito, ele tem que fazer coligações para conseguir se eleger. Vários partidos, às vezes 10, 20 partidos se unem para eleger um prefeito. Só que quando ele é eleito, ele tem que compartilhar o poder. E esse compartilhamento do poder é que acaba evitando que o plano de governo saia do papel. Porque cada partido vai querer usar a sua secretaria, por assim dizer, para usar no seu plano de político próprio. Ele não vai se dirigir ao prefeito para usar o plano político do prefeito. Ele vai usar o plano político do partido dele. E isso inviabiliza qualquer administração. Eguchi, falando assim no geral, nós vivemos em um país que nós necessitamos de tudo. Na saúde a gente tem que pagar plano de saúde porque a gestão pública não oferece isso para a população. Educação da mesma forma, tem que pagar escola para as crianças, tem que pagar às vezes faculdade porque tem esse déficit muito grande. Mas na sua opinião e na sua avaliação, qual é hoje o maior gargalo da gestão pública? O maior gargalo é a corrupção. Isso daí, eu como delegado de Polícia Federal, eu falo com propriedade. Mas mesmo como cidadão, eu falo com propriedade. Por quê? Eu vou dar um exemplo prático de como a corrupção é o mal que domina o nosso país. Há poucos dias, acho que a maioria dos eleitores de Belém e dos cidadãos do estado do Pará viram uma notícia a respeito de uma licitação que ocorreu no município do Moju, onde a prefeita fez uma licitação no valor de R$400 mil para instalar 5 pias. 5 pias para lavar a mão por causa do Covid. 400 mil? 400 mil, 5 pias. Aí um repórter lá da região foi verificar o valor das pias. Cada pia custou R$18 numa loja e a torneira custava R$22,50, se eu não me engano. Quer dizer, arredondando, cada pia, conjunto de pia instalada na loja, saiu por R$50. Mas a mão de obra, digamos que saiu por R$100. O valor da licitação foi R$400 mil. Então você vê, num município pobre como Moju, gastar R$400 mil em 5 pias, onde deveria ser gasto R$500, aí você vê o tamanho do rombo que a corrupção deixa nos recursos públicos. E você acha que isso acontece por quê? Por que está acontecendo isso no nosso país e na nossa cidade também? São vários motivos. Primeiro, a legislação é muito fraca. A legislação das licitações é uma legislação ultrapassada. E obviamente, o Congresso que tem que resolver essa questão.
Mas o segundo motivo, as licitações são direcionadas. Como direcionada? Existem itens subjetivos num edital de licitação para se escolher uma empresa que direcionam apenas a uma empresa. Por exemplo, a licitação ela pede uma empresa para a construção de uma estrada, ela pede que essa empresa tenha uma ficha técnica muito boa, com currículo excelente, com engenheiros muito bons, mas ela bota o item lá. A empresa tem que ter uma indústria de asfalto na região. Ou seja, normalmente somente uma empresa tem indústria de asfalto naquela região. E essa licitação, obviamente, foi direcionada para aquela empresa ganhar. Porque se tirasse esse item de ter a obrigatoriedade de ter uma empresa de asfalto na região, qualquer empresa poderia ganhar dentro dos critérios técnicos. Mas eles colocam aquele item porque a licitação já foi direcionada para aquela específica empresa ganhar. E isso daí é normal em todos os ramos, não só na obras como merenda, como remédio, sempre é direcionada para uma empresa ou um grupo de empresas sempre ganhar a licitação e faz o rodízio. Eguchi, um outro problema também que a gente vê diariamente sendo noticiado pela imprensa é a respeito de empresas fantasmas conseguirem entrar em concorrências de grandes licitações, né? Então, como isso acontece? Como uma pessoa, com uma empresa que não existe, consegue entrar numa licitação e às vezes consegue até ganhar? Isso às vezes o público em casa acha até que é brincadeira, mas isso é normal acontecer. Claro que a comissão de licitação tem que estar participando desse esquema, porque quando ocorre um processo licitatório, as empresas têm que se cadastrar. E qual a obrigação da equipe que está à frente das licitações? No mínimo, verificar se a empresa possui um capital social compatível com o valor daquela licitação, se ela possui sede própria, se ela possui empregados registrados. Isso se consulta tudo através do computador, da internet. Não precisa sair da sua sala para fazer essas consultas. Então, a comissão de licitação, ao aceitar uma empresa fantasma que participe até ganhe de uma licitação, tem que estar dentro do esquema. E você, em todos esses anos de Polícia Federal, aí deve ter muitas histórias para contar, né? Você pode compartilhar com a gente alguma história, algum caso, assim, até um pouco meio fora do comum? Muitos. Como eu falei, isso é normal. Infelizmente, o nosso país trata a corrupção como alguma coisa corriqueira do dia a dia. E isso não pode acontecer. A hora que nós tratarmos a corrupção como o crime hediondo que ele é, o nosso país vai mudar muito. Mas, falando em exemplo, eu participei da Operação Mãos Limpas no estado do Amapá. E essa operação houve a prisão de praticamente todas as principais autoridades do estado. Governador, presidente do Tribunal de Contas, envolveu toda a cúpula do estado. E uma coisa que me chamou muita atenção foi uma licitação específica. Claro que todas elas eram licitações fraudadas, mas uma chamou muita atenção. Era uma empresa que alugava computadores, notebook, para o governo do estado. Ela alugava em torno de 30 notebooks por mês, no valor, acredito que seja R$3.000 naquela época. Nós fomos verificar a empresa. Era uma empresa de venda de peça de bicicleta. Eles não se deram nem o trabalho de maquiar. Então nós fomos lá, era uma empresa de fundo de quintal que vendia peça e consertava a bicicleta. Aí nós fomos ver o notebook que eles alugavam por R$3.000, 30 notebooks a R$3.000. E nós fomos numa loja para ver o preço daquele notebook. O notebook custava R$1.500. Ou seja, a cada mês de aluguel dava para comprar 2 notebooks. Ou seja, a cada mês de aluguel dava para se comprar 60 notebooks. E esse contrato já vigorava há anos. Fazia anos que aquela suposta empresa recebia por aluguel de 30 notebooks, no valor de 2 notebooks por mês. Isso infelizmente é normal, é corriqueiro.
É aí que começa a faltar dinheiro, né? Lá para a saúde, para a educação, para asfaltar a sua rua, aí onde você mora. Você, inclusive, fez uma live semana passada que ainda está repercutindo até hoje a respeito da importância de não vender o voto. Compartilhe conosco, porque as pessoas têm que ter essa consciência realmente de que o voto não deve ser vendido. Exato. Nós costumamos comentar na Polícia Federal que a corrupção na política começa com a venda do voto, porque aquele corrupto que compra voto e se torna político vai fazer muito pior quando estiver no mandato. Imagina um corrupto desse, 4 anos gerindo o recurso de toda a sua cidade. É muito roubo que vai ser. Então, a corrupção na política começa com a compra do voto. Agora, depois que o corrupto é eleito, ele vira um político corrupto e ele é beneficiado pela lei. Agora, eu queria deixar bem claro, existem políticos honestos. Nem todos são corruptos. Agora, muitos são corruptos e entram na política só para se dar bem. Nós temos que diferenciar o preço e o valor da compra do voto. Quando o político chega para comprar o voto do eleitor, ele dá o preço do voto, vai ser 50, 100 reais. Mas o valor são 4 anos sem merenda, sem remédio e sem esperança para o povo. Então o valor do voto não dá para mensurar, mas o preço do voto é uma nota de 50 ou 100 reais que supre a necessidade daquele eleitor, às vezes por um dia ou por uma semana. E depois ele tem 4 anos para pagar a dívida. Isso, falando em 4 anos, a atual gestão de Belém está aí terminando o seu segundo mandato, né? Qual é a sua avaliação da atual gestão de Belém? Como eu falei no início, o nosso atual prefeito, para se manter no cargo, teve que coligar com diversos partidos. E quando ele ganha, tem que repartir o poder sem interferir, às vezes, em determinada secretaria. Por exemplo, existe a Agência Distrital de Mosqueiro, que eu estive lá semana passada. A Agência Distrital de Mosqueiro está na mão, acredito que de um vereador. Ele que manda. Não é o prefeito que manda lá, é o vereador que indicou o agente distrital. Isso é um absurdo. Não tem como o prefeito tirar do papel o projeto ou o plano de governo dele e implementar em Mosqueiro, porque o vereador não vai deixar, que o partido dele quer tomar conta de Mosqueiro. Isso é um absurdo e é isso que a gente tem que combater também. A politicagem, o toma lá da cá, evitar compartilhar o poder com partidos que não estão comprometidos com a melhoria de vida da população. Bem, Augusto, tem até um exemplo muito clássico, né? Por exemplo, você não pegaria a sua bolsa, você não pegaria o seu salário e daria para uma pessoa cuidar que não for de sua confiança. Do mesmo jeito é a gestão pública. A gestão pública não deve ser colocada na mão de pessoas que nós não confiamos. Tem que ser realmente na mão de pessoas sérias e pessoas honestas. Exato. A população tem que ter em mente que o recurso público é seu. Não é do político e não é do Estado. É da população. E ela tem que botar pessoas de confiança para gerir esses recursos. Todos os dias nós vemos nos canais de reportagem policial aquelas empresas que aparecem, pegam dinheiro, tipo consórcio, e pegam dinheiro da população e no outro dia fecha a porta e some. É isso que acontece com um político corrupto que vai gerir o recurso do Estado. Ele está pegando o dinheiro da população e depois de 4 anos ele vai fechar a porta e vai sumir. Ou ele vai continuar enganando, mas esse recurso nunca vai voltar para a população. Sempre vai vir para os projetos próprios do político e da sua equipe. Tá ótimo, então, delegado Augusto, muito obrigado por sua presença aqui hoje. Nesse momento, muita gente está nos acompanhando em casa, algumas pessoas estão de folga, algumas famílias reunidas, alguns pais, mães de família. O que você poderia falar para essas pessoas que estão nos bairros de Belém, né, que estão precisando de tanta coisa e estão aí nesse momento agora? O que você poderia falar para todas essas pessoas que estão nos acompanhando através da televisão? Primeiro, eu gostaria de agradecer de estar acompanhando aqui o programa DigiShow com o Marquinhos, uma figura fantástica. Segundo, eu queria dizer para você que está acompanhando, para você que vai eleger o próximo prefeito e os próximos vereadores, Belém é uma cidade muito bonita,
é uma cidade única no Brasil, com patrimônio histórico e cultural diferenciado. Nós temos como deixar Belém uma cidade de primeiro mundo. Acredite que existem pessoas de bem que têm interesse em melhorar a sua vida e melhorar a vida da nossa cidade. Mas essa arma está na sua mão, no seu bolso, que é o seu título de eleitor. Você é o responsável pelos próximos 4 anos de Belém. Então nunca se esqueça de pesquisar o candidato, verifique a vida pregressa dele, verifique se ele é uma pessoa de bem, verifique se ele é uma pessoa honesta, e você vai ter 4 anos de benefícios com uma equipe que vai tratar a cidade de Belém como ela merece. Você vai ser o responsável pelos próximos 4 anos da nossa cidade. Tá ótimo, então, delegado Egucho, muito obrigado por sua presença, muito obrigado pelo seu carinho conosco, e a programação da TV Grão-Pará continua.